Pessoal, boa noite, vamos começar, já está um pouco atrasado hoje. O pessoal estava aqui em Campinas, hoje teve o Planal em Campinas, então estava tanto a Paola, você já conhece, quanto a Thalita, que é o diretor do meio ambiente, também estava lá, tá? Então a gente acabou dando uma atrasada. Então, aqui eu vou começar com a chamada dos presentes, tá? Para falar o quórum. Então, José Carlos está aqui, Paola, o Rui Nunes, Gabriel, Vitório, Larissa, Fernanda, Galo, Marivone, Regina. Chegou agora a Simone, que assina aqui depois do São Joaquim, tá? Educação não, saúde, por isso chega, os membros são secretários, estão de férias, e o Douglas me ligou agora há pouco, que ele estava na reunião em Campinas, ia ver se conseguia chegar. E a Doca está com problema de saúde familiar lá no esposo dela, e não pode aparecer hoje em dia, no e-mail da gente. Então vamos lá. 10 presentes, Paulo. O quórum de 9. Tá? Então vamos lá. Seguindo a pauta, primeiro item, a ata da última reunião, a gente olhou por e-mail, não recebemos nenhuma objeção quanto à ata. Então, de prática, a gente pede a dispensa da leitura e eu abro a votação para a gente aprovar. Alguém é contrário à aprovação da ata da última reunião? Aprovado. Boa. Agora, seguindo o segundo item, que eu tinha conversado com vocês na última reunião, que era o que eu ia trazer hoje, que é a apresentação do projeto executivo do SER. A gente apresentou para vocês uns reuniões atrás o da reciclagem. E agora a gente tem o projeto da anexo. Abre ele lá. Que é o SER. Eu vou apresentar o projeto total para vocês, mas aqui tem uma caixa. Quem quiser, a gente pode dar um tempo, se você quiser. Dá para folhear as folhas detalhadas de cada item, tá? Então eu vou apresentar o geral. E o detalhado, mesmo caso o conselheiro quiser hoje verificar, se hoje não, mas eu quero ir na secretaria. Ok, entre em contato com a gente separa a caixa, fica à vontade para vocês lá conhecerem o projeto de forma até mais detalhada, tá? Eu vou explicando o tempo, tá? Acho que eu consigo, tem, gente. Então, pessoal, aqui para vocês terem ideia, eu vou dar um só para.
Sim, o projeto é bem detalhado, tá? Ó, aqui eu estou começando com esse canto, teoricamente a gente já vai dar o start. Aqui é o que? O viveiro. Se vocês se lembram, a gente aprovou aqui no conselho uma verba para a gente começar a construir o viveiro, que é um dos itens mais importantes. Então aí está toda a área do viveiro, a parte coberta, a parte dos canteiros, a parte de uma coberturinha menor ali que é armazenamento, no escritório, no banheiro, para os trabalhadores, refeitório, tá? No detalhado, depois, se alguém tiver curiosidade, fica à vontade, a gente mostra. Então aqui tem a vaga de estacionamento, tal, o espaço, né? Aí tem todo um caminho que vai levar ali para uma área de playground para as crianças. Ali tem uma área de convivência que a gente pretende fazer uma área para atividades e também um refeitório. É a casa. Não, atrás, é aquele barracão de grande que tem atrás da casa. A gente pretende reformar ele. Tem um barracão em bom estado lá. Estão usando. Tá? Ali, o centro educacional é a casa. Tá? Então tem toda a parte da casa, depois o detalhado mostra todos os cômodos, tudo. Aí tem um poço de área sensorial. Ali na frente tem a área da florestada, depois tem uma área de bosque que a gente pretende criar para eles. Aí aqui a gente tem um caminho existente e vai ter um caminho a ser executado. Tá? Ó, essa linha que está aqui, desculpa, deixa eu só explicar. O acesso hoje se daria lá pelo final para onde tem aquele prédio, sabe? O acesso lá. Aquele caminho existente, a gente desmontaria ele e faria um novo caminho elevado, que isso é uma das coisas que mais custei o projeto, que é a trilha elevada que a gente quer fazer por dentro da mata. Ali tem uma mata no estágio médio bem interessante. Então a ideia, todo esse caminho que vocês veem aqui, é uma trilha. O projeto que vocês veem, ela é toda acessível, com inclinação adequada, tudo, e ela é elevada para não impactar no subbosque, tá? Então tem toda essa trilha que percorreria a área de mata mesmo com as crianças para a gente poder fazer. Então ela sobe aqui. Aqui tem umas preparadas que a gente estava pretendendo fazer, mas nada definido mesmo, tá? Ó, então tem a trilha, tudo. Aqui a gente vai chegar numa praça de boas-vindas. Então a ideia, quando tiver a visita monitorada, porque eu não quero descer com o ônibus, não quero descer com isso lá. O ônibus pararia nesse início aqui e todo o trajeto, seja com a educação das crianças, seja com a terceira idade, seja com o pessoal das entidades sociais, que a gente gosta de trabalhar bastante com arte, com esse pessoal, eles chegarem lá no centro fazendo a trilha, tá? Então a gente começaria pela trilha e depois todas as atividades lá. É na entrada daquela paralela que fica paralela à Anhanguera, aquela que passa por detrás, o terreno encosta lá. Não encosta lá, não, o terreno é bem mais para cima. O terreno, ele tem mais... Eu acho que você está pensando ali onde é o Alto do Morumbi, que é uma área verde do Alto do Morumbi que tem um campo. Tem a área do Alto do Morumbi, depois acho que são duas áreas particulares, e depois a área do centro. É bem onde tem um predinho ali. Para ele você desce para o seu Morumbi. Onde seria essa entrada? Aonde estacionaria o ônibus? Ali onde já tem a entrada. Hoje existe uma entrada de pedra. Não sei se alguém lembra, quem é funcionário mais antigo da prefeitura, lembra que o acesso exclusivo era todo pavimentado com pedra, com paralelepípedo. Esse projeto tem um projeto escrito? Tem um projeto detalhado. Tem todas as plantas, aquela caixa inteira é planta, tá? Tá. Não, o projeto conceitual. Não, a gente tem um projeto de engenharia, de construção, um projeto político-pedagógico. A gente pretende construir junto com a educação.
Mas eu acho que o que ela está pedindo é o conceitual, o que você faz em. Que tipo de árvore vai ter? São aquelas imagens que você vai tendo. Não, falar árvore, na verdade ali a gente só vai fazer uma recuperação da É o PP. objetivo do centro mesmo, quem vai atender, igual você falou agora, se tem escrito só dos mais. Não, Vai não ser tem. outra coisa. A parte do projeto não, a gente contratou só o projeto executivo, tá? Mas plantio, basicamente, o que vai ter é o plantio da recuperação da PP, que tem ali uma PP, né? O resto já está plantado. A gente já tem uma mata estágio médio lá bem formada, que aí seria trilha por dentro, tá? Seria cultivado também, seria dentro do conceito da Mata Atlântica, né? Sim, O sim. conceito do viver, é isso. Sim. Aí tem o viveiro aqui. O viveiro de mudas ele produzirá. A ideia é a gente produzir as mudas para arborização, mudas para compensação ambiental, a gente produzir todos os tipos de mudas que o município vai demandar, tá? A gente tem uma ideia de fazer aqui, junto com o viveiro, que a gente não precisa de espaço, nós vamos usar alguns canteiros que é sobra, para fazer também plantio e ensinar a molecada a usar chá novamente. Então, antes de tomar uma medicação, a gente ter o plantio desses exemplares ali, plantas medicinais. É um projeto que a gente já está discutindo com a saúde, para a gente fazer um projeto de plantas medicinais ali. Seria junto com os postinhos. Então é bem legal aqui. Como a gente tem uma área muito grande aqui, O projeto conceitual legal tem escrito, que daí é importante todas as associações. o que a gente precisa nesse momento não é verba, né? O orçamento deu quanto, Paula? 3 milhões e. A planilha orçamentária passou de 3 milhões de custo aí. Então, o que precisa é que a Assembleia tenha verba na Lua. Nós vamos lá defender. A gente tentou que a verba de vocês aumentasse de 0,5 para alguma coisa. Se tivesse 1% de verba na Lua, a gente já conseguia começar a construir. 3.700, tá? Estimado aí para fazer. Não foi por falta de empenho. Tá? Alguém tem alguma dúvida? Alguém que quer olhar as plantas declaradas? Está disponível na secretaria, caso alguém tenha alguma curiosidade, pode ir lá na secretaria, só avisa a gente antes para a gente separar, que alguém para atender vocês, tá? É sem problema nenhum, tá? Essa área já é definida, já é da área pública. É área pública. Essa área é uma área. Tem vista aérea dela? Porque assim, daí é a mapa. Aqui está sem internet aqui, né? Não, só para a gente localizar onde é que é. Tá? Vocês. Dá para ver? Vamos ver se te conecta. Essa área, o que acontece? A prefeitura desapropriou ela há uns 20 anos atrás. Foi uma desapropriação, era como se fosse uma chácara de uma pessoa, uma chácara veraneia. E aí a prefeitura, de início, o que vão fazer com essa área? Ela fez um acordo com a Associação dos Funcionários Públicos e essa área passou anos e anos sobre concessão da associação e a associação usava para fazer eventos para os funcionários e também disponibilizava para os funcionários públicos alugar pela churrasqueira, piscina, tudo. Aí, eu me recordo de 2016, 2017, a associação não quis mais e oficiou a prefeitura, ó, a filha é teu, esse aí vai ir de volta, tá? Ali já teve gente, vou fazer um CRA, vou fazer um centro de atendimento ao idoso, já teve inúmeros projetos. E a gente brigou bastante por esse projeto no ano passado já, antes de 2020, quando eu estava lá, a gente brigava, eu não lembro a data que foi chancelado mesmo aqui no centro. A Denise, que é uma gestora ambiental lá, ela foi a maior defensora desse projeto e ela brigou bastante, né, uma funcionária nossa, para sair. Até que o prefeito, já foi da gestão agora do ayuntamiento, falou não, lá pode usar para centros de educação. E aí a gente, primeiro de tudo, fizemos um projeto executivo para tentar pedir até verba para isso. Agora, com esse projeto, quando abrir verba, ministério, alguma coisa assim, a gente consegue
entrar porque eu tenho um projeto. Eu tenho um projeto com planilha orçamentária, com custo detalhado. E esse mesmo projeto ele já está adaptado, uma planta simplificada, que é o necessário para aprovar junto à prefeitura também as operações também deixar um projeto aprovado que tenha terra milícia, tá? E pedir dinheiro. Sim, e pedir dinheiro. Quem sabe no meio do ano faz uma revisão, a gente vai lá de novo na Câmara e pedir dinheiro. Ganhando em camadas. Cadê a imagem? Em camadas. Essa parte que passa atrás dos prédios também vai fazer parte do centro? Ou é só essa a pra cima? Mais É mais pra cima, mais pra cima. abaixo. Abaixo do regiões. Aqui, Isso. É pra cima, não é isso? É a parte de cima. ó. Aqui é o centro. Como eu tive tudo, vou tirar. Ó, a área, ela pega toda essa área de mata, aí ela vem aqui tem uma parte da mata que vizinha. Aí ela vem aqui e morre nesse bambuzeiro aqui, ó. Aí ela pega um pedacinho do barranco e vem aqui. Não é o U todo? É um U, né? É um U, ó. É, não é um U, né? É um tortinho aqui, ó. Ele é tortinho aqui. E a parte de A parte de cima? cima não é? E essa Aqui. matona de... Não, mais pra cima. E tudo que tá pra cima dos prédios? Não é. Não? Ela pega um pedaço desse barranco só. É petitivo. Mas podia integrar essa mata que tá mais pra cima. Ela não pega até aqui em cima. Ela pega alguma coisa aqui no meio desse barranco aqui, ó. Então, essa rotatória era um barranco pelado. Então, isso tudo vai ser plantado. É isso. Isso é a área que a gente pode compensar. Isso. Sim, a ideia é essa área aqui, onde a gente vai. Na verdade, aqui, se não me engano, já tem um processo de acelerado para execução do plantio aqui, tá? Foi cedido. Se não me engano, da estação deles. que eles estão Isso é sonegado porque tem bastante fauna, né? Aqui, Tem corredor. aqui seria a região do viveiro, para vocês entenderem. Ok. Aqui a região do viveiro, aí teria todo o caminho aqui. Aqui a casa, aqui a piscina fronteirada. Então a gente tem bastante área hoje aqui. Aqui não dá para ver que tem mais da linha, mas aqui dá para ver que tem um telhado de barracão, que é aquele centro de convivência ali. Tá? Aí aqui seria o caminho pela mata. Então ela ficaria aqui e eu faria o caminho por dentro dessa mata. Deixa eu chegar aqui. Sem desmatar nada. Não, ela é elevada. Tá? E a entrada, se eu não me engano, é aqui, ó. A entrada. Que a gente faria aqui para parar. Porque a entrada para a visita, né? Aqui tem essa rua, seria o acesso mesmo. Ó. A rua de acesso seria essa rua existente. Aqui no balãozinho aqui no final, a gente tem um caminho que a gente ligaria aqui, ó. Do viveiro. Entendeu? Toda essa gleba que está desse lado direito é terra pública? Aqui? Não. Aí também. Aqui é particular. Na verdade, eu ia perguntar se essa mancha de mata Não, toda pra cima é aqui, terra pública. aqui não é uma mata, tá? Aqui, eu já visitei essa área aqui, o cara tem muito cultivo por baixo aqui, tá? Ah, É uma mata fechada. tem o quê? Tem algum cultivo. Aqui no fundo, Cultivo. ele planta, tinha milho, tinha várias coisas, tá? Ok. Mas pra cima tem um corredor verde. Não é, são áreas particulares. Tudo isso aqui é Tudo particular. particular. Lembrando, quando foi feito esse loteamento antigo, final da década de 70, meados de 70, se eu não me engano, ele foi um loteamento que eu nunca vi, foi o único que eu vi na vida, que ele foi um loteamento aprovado unicamente em duas cidades, que é o São Bento. A aprovação dele, ele pega um bom trecho, né? Ele é grande, ele vai aprovar linhas, tudo. E é estranho, eu nunca tinha visto isso, é uma aprovação única. Porque normalmente quando pega dois municípios, o empreendedor ele tem que aprovar uma parte Vinhedo e a parte Valinhos e Valinhos.
Mas eu acho que pela época. Tanto que não existia nem CETESB nessa época. O carimbo dele da Secretaria de Saúde, que era quem carimbava. Tem gente lá no nosso território que tem E muitos lotes deles que ficaram vazios, eles tinham uma. pagava dinheiro, isso, mais ou menos. Entendeu? Júnior, posso só falar? O quê? Você foi mais rápido, o gatilho mais rápido do Oeste. Eu queria só mostrar uma coisa lá, uma particularidade para os conselheiros, se você me permite. Qual foi o setor? O que mesmo? Não, essa imagem que você pegou do. Mas ele vai ter que voltar tudo aqui. Se eu colocar no histórico, ele vai chamar. Eu já coloco antes, rapidinho. Aí sem pesquisar, ele fica até maior. Alguém estava pesquisando restaurantes. Não, eu estou em Campinas. Eu estou na Mix. Se você colocar a Carolina Monsul, vai. Eu não sei o que é 4-5, mas se colocar. Pode ser esse. Pode ser. Isso, pode ser esse. Se os conselheiros olharem, a gente tem uma mancha verde, né? Essa mancha verde parece que tem uma cabeça aqui, parece alguém se curvando. O nosso Centro de Educação Ambiental vai ficar nessa ponta, ó, os predinhos lá embaixo. Só coloca isso. Aí a gente tem, tá ótimo. Desse lado direito, a gente tem essa grande mancha verde que se formou, porque a gente tem o Vista Alegre Café, o Rio Paradiso e o Bosque das Araras, ocupando uma área que é próximo da Estrada da Boiada, mas cujo fundo era pasto, Ele desce todo uma área, dia. e é uma área de muito declive. O que eu gostaria, isso, aí tá lindo, maravilhoso. Que é onde está a nascente do Paraná do Morumbi. A nascente. A gente tem um mapa lá. A gente tem uma plaquinha lá na boiada. Isso, exatamente. O que eu gostaria de falar, olha, tá aqui, ó, a gente consegue ver a entrada do Bosque das Araras, o loteamento, essa foto é antiga, o loteamento novo que está sendo construído lá na pontinha em cima. Não, 2025. 2025. Então trabalharam bastante, avançaram. Toda essa mata, conselheiros, toda essa mata hoje é ocupada como corredor florestal e a gente tem registro de espécies ameaçadas de extinção que a gente não consegue entender como um mamífero desse tamanho consegue sobreviver nesse corredor aqui. Que caminhos que eles utilizam para ocupar esse fragmento? A Luciana já fotografou o veado canteiro no playground. Nós já fotografamos, a gente tem família de lobinho, como é que é? O cachorro do mato. É aquele cinza, parece uma raposinha, muito delicado. A gente tem bugio, nós temos famílias de bugios que transitam e a quantidade de avifauna nesse fragmento é excepcional, é fora de série. E infelizmente toda essa mancha, e junto com a mancha ao lado, que fica em cima dos predinhos, esse corredor verde, ambos os corredores, apesar de serem ZEA, apesar de serem classificados no nosso plano diretor como zona especial de interesse ambiental, não tem proteção alguma, porque não foi regulamentado a ZEA. Calma que a gente vai aumentar essa coisa. Calma, vamos para o parque. Então, eu só queria chamar a atenção, porque a gente tem uma riqueza de fauna nesse
Esse Mas tá tá fechado. Fica aberta que você toma que você não sabe de Pois onde é, vem. mas coitada, deve ser atropelada se não colocasse pra dentro da Toma máquina. cuidado, gente. Mas esse centro está localizado numa área que tem uma riqueza ambiental ainda não documentada. É isso que eu queria deixar para os conselheiros. É uma área incrível. A gente está documentando isso aos pouquinhos, mas assim, é excepcional e a gente não consegue entender como é que um fragmento tão pequeno Ô, sustenta Júlia, tanta vida. tem como fazer corredor ecológico aí? Ó, passagem, né? Corredor ecológico. O problema é que 99% das áreas são particulares, né? É tudo particular. Não, mas mesmo que a gente Então, uma parte dela, Mas é TV, né? uma parte dela é área verde. Pessoal, uma parte dela é área verde de alguns condomínios. Então, no fundo lá da sua casa já tem Vista Alegre. Vista Alegre a gente tem muito eucalipto lá, muito, tem uma região que é muito eucalipto nessa mancha que mistura, não dá pra gente perceber. A gente tem também muito eucalipto ali no fundo, onde tem o carburundo. O carburundo ali, o clube da carburundo. Eles transitam por lá também. Quem mais mata é o Bosque das Araras. Onde tem a mata mais fechada é o sítio do Toninho, da Toninha e da Toninha ali. Que o Bosque das Araras foi um parcelamento do sítio deles, tá? Onde tem a nascente ali. Mas ali tem também muita parte dessa mata que ela está travada por CAPP, tá? Então não vai mexer, não tem como mexer. É declividade, tá? É muito bonito. É muito inclinado. A topografia é horrível, tá? Mas é assim. Uma área complexa para A entender. mesma coisa naquela área na frente dos prédios lá que você perguntou, essa particular, aquela área também é totalmente, a topografia dela é totalmente adequada porque É muito ruim a topografia. Ali a topografia favorece para propriedades grandes. Você não consegue fazer um parcelamento de propriedades pequenas ali, tá? Mas é área de Então, expansão, você é área de podia regulamentar. Não, é área de expansão, mas é área de expansão urbana. literalmente, Diretor. a ocupação também ela tem que fechar economicamente. E área com topografia muito ruim assim, o cara vai gastar tanto com muro de arrimo, tanto com terraplanagem, não tem não fecha a conta, literalmente. Mas não tinha fé. E ali é um vale, né? Um vale bem complexo. Você tem muita PT, tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Se alguém tiver dúvida quanto ao projeto, fica à vontade, pode ir lá na secretaria, só avisa a gente, dá uma ligada, manda e-mail e tal. Vocês podem olhar à vontade. Agora, dando continuidade, agora a gente vai entrar em assuntos diversos. Teve uma demanda da Ivone sobre o plantio, né, da Independência. Então até trouxe o Taliba hoje aqui, que ele é um dos técnicos responsáveis pelo projeto. Aqui tem um resumo do projeto, eu vou passar para os conselheiros, quem tiver interesse, dar uma lida, vocês podem dar uma olhada. E eu vou abrir aqui para o Taliba e explicar o projeto ali que você já viu. A gente teve a semana passada algumas pessoas que foram conversar. Estava a Luciana, estava o Marcos de Ouro, estava a Demara, tinha o senhor, estava a Regina, tinha algumas pessoas. A gente fez a primeira etapa, só vou dar um contextualizado, depois o Taliba finaliza aí, certinho, explica. Mais detalhes sérios. Então a gente iniciou uma primeira etapa, foi o plantio inicial agora dos 6 primeiros canteiros, uma briga, aumentando pressão, porque tem uma pressão, todo mundo sabe, de uso, né? Então a gente comprou a briga, o prefeito autorizou a gente, o governo autorizou, o Jorge autorizou, e deixa o pessoal bater em nós, não tem problema. Recebi muita ligação, até que executamos, até eu brinquei um dia lá, na apresentação a gente agradeceu quem ajudou, mas também deu uma cutucada em quem não ajudou. Porque tem muita gente que estava mais preocupado com outras coisas na avenida, tá? Então, é um ganho, tá? Eu tô em Vinhedo, fiquei 2 anos praticamente fora, mas eu estou desde 2013 e é uma briga ferrenha desde essa época. A gente sempre quis ocupar a Independência, recuperando, fazer uma mata. Eu acho que a Independência é uma
E tinha toda a questão de tubulação, é um problema. Se alguém for lá nos canteiros que a gente já fez, vocês vão ver que alguns canteiros têm alguns espaçamentos que ficaram em branco no meio, que é onde passa a tubulação de água e esgoto, ali passa adutoras, passa coletor tronco de esgoto. Então a gente tem que ter todo esse cuidado ali para ocupar essa área e também não causar um transtorno. Tá? Arrebentaram os fios da iluminação do memorial do seu Adélio Sá. Aonde? Passavam. Tô brincando, não vai brigar com os moços, pelo amor de Deus. Aonde? É. Não, ali eu sei que ontem aconteceu. Hoje? É. Onde vai acontecer o radar? Eu tô Foi hoje? tentando aqui o povo, mas o povo sofreu com a briga. Eu acho que foi hoje, se não me engano. Os caras furando, ele estourou o cabo de energia Estourou o do cabo de radar. iluminação do. Mas do radar? Não, o radar vai ficar socorrendo. Não, estourou um dos radares, ele pegou o cabo de energia. Nossa, precisa dar um prêmio pra ele. Mas acontece. É um milhão, é melhor de morar. Na época eu estava marcando as cobras Ele vai explicar. Eu vou ler isso aí. Tá, eu já li, mas só para contextualizar. Então a gente fez essa primeira fase. Ali a gente tem alguns gargalos que é população. Tem muita fibra ótica passando. Fibra ótica não é uma preocupação muito grande, porque a maior parte passa Louveira, sentido Valinhos, do lado esquerdo. Aí tem algumas fibras que transpõem. Se estourar, a gente já estava com o processo outro dia, até que eu estava em análise, veio a planta, tudo, o cara cruzando o canteiro. A gente já mandou comigo. Você faz um projeto, fibra ótica do lado esquerdo da avenida, sentido Valinhos, a uma distância máxima de 1 metro da guia. Porque aí concentra ali, não atrapalha a fibra ótica, todo mundo vai ter internet, todo mundo vai ficar feliz e deixa eu plantar no resto, tá? Então essa primeira fase a gente fez. A gente pretende fazer uma segunda fase em setembro. A gente marcou uma data, não sei se até lá conseguimos, mas é o dia da árvore, dia 21, que é até para marcar. Que a segunda fase que a gente pretende é dali da Praça do Avião chegar até a Avenida São Paulo, tá? Até o Astro, fazer aquele trecho ali, e se conseguir chegar até a Avenida Capelato, lá no fundo, depois, tá? Não sei se mesmo até o final do ano a gente consegue tudo isso, ou a gente tenta fazer no próximo ano. Conversando com várias pessoas que foram lá, lembrando, pessoal, a secretaria está aberta para conversa, tá? Não é problema, a gente fez essa primeira fase interna nossa, que é basicamente o quê? O que eu tenho hoje para fazer? Eu tenho que conseguir plantar. O parque vai ter todo um caminho interno que a gente pretende, por isso que a gente tem espaçamento entre as áreas, depois a gente faz uma área de caminhabilidade no meio. Aí teve gente falando de ciclovia, a gente vai ter que estudar se a possibilidade ou não de uma ciclovia ali, mas aí isso é uma questão mais para frente. O que está me interessando agora é conseguir plantar as árvores. Eu acho que isso é um ganho. Desde que a Avenida Independência teve a retirada do União, que já deve fazer uns 30 anos para mais, todo mundo queria e conseguiu, e agora a gente está conseguindo plantar. Deixei o grupo que foi lá falar comigo, pré-agendado, agendas quinzenais. Se algum conselheiro quiser comparecer lá também, eu sei que vários aqui pertencem ao mesmo grupo, são próximos. Está disponível a secretaria, a gente vai conversar nessa segunda fase. A gente talvez faça um concurso, a gente está elaborando ali, ouvir população mesmo. Como a gente fez da árvore símbolo da cidade, a espécie símbolo, talvez fazer. O que você quer, população? O que você quer na independência? Claro, tem que ter um filtro técnico, senão, capaz de alguém querer plantar bananeira ali, alguma coisa ali. Ou plantar uma jaqueira, não vai dar certo, entendeu? Avenida, perigoso. Mas a gente pretende até para ouvir a população. O que é a população? Quer ou não, eles estão na cidade, o que eles querem? Ô Júnior, sabe o que eu fiquei com uma dúvida depois, fiquei pensando? Esse projeto está ligado ao Reconecta, né? Não diretamente, porque ele não é um dos corredores Reconecta. Os corredores Reconecta nossos. Mas a gente está falando que tá. Sim, porque uma das coisas do Reconecta tem os corredores, mas também a criação de parques lineares.
Tá, tem outra vertente, por exemplo. Foi uma coisa até que eu estava discutindo. Campinas fez alguns parques O nas Zé reformas. Conecta, ele se interliga com grandes praças, grandes parques municipais, por exemplo. Tem a conexão com a Lagoa do Taquaral. A Lagoa do Taquaral é um grande parque. Então ali a gente vai montar um grande corredor para a fauna movimentado. Daí vai ser enviado, plantando ar, vai estar em lixo. Não tem jeito. Ele não tem ligação com as áreas de conectividade em si, né? Tem alguns pontos. Alguns pontos poderiam chegar, Dá para mas. fazer. Porque Valinhos, a área de conectividade de Valinhos, a gente não tem nada aqui no fundo. A área de conectividade de Valinhos, ela está toda na região ali, indo para o Santa Fé, que interliga com a nossa ali, que é onde tem o córrego, sobe o córrego do jardim com o do reservatório da divisa de Itatiba, e no ponto ali onde tem a captação de Valinhos, ele sobe pelo córrego Iguatemi, que encosta nas matas ali no fundo de Louveira ali. Mas infelizmente o Reconecta é RMC. O Reconecta não está dentro da região metropolitana de Jundiaí. A gente já conversou com algumas cidades para pensar, porque é legal se o Reconecta pegasse, por exemplo, desde a região da Mata de Santa Genebra e conseguisse ligar a Serra Japi. Tem possibilidade técnica disso, se vocês olharem, há total possibilidade. Nossa, como é que viabiliza isso? Como é que faz? Outras terras. As cidades. Onde que faz Não é comprar, o Reconecta não está marcando área útil de terreno nenhum. Não, ele A gente está marcando pública para a a área bebês. particular também, As áreas de conectividades, elas percorrem basicamente áreas de preservação permanente. Então, o particular não vai influenciar em nada para ele. Entendeu? Aqui, a gente cria um parque, mas é mais um parque. Eu vou abrir para a Thalita explicar, mas antes eu vou ler Porque você isso. não consegue, não tem esse. Não, teria que ser talvez algo estado, entendeu? Talvez Pelo PCJ. você tem uma Gencamp, né? E eu não sei qual que é o órgão de Jundiaí, porque Jundiaí antes era. Plaza. Eu não sei se a Plaza ainda existe, É isso. porque teve aquela bagunça toda de excluir, mas teria que ser esse órgão, que era a antiga Plaza, que respondia pelas agências metropolitanas. Então, seria uma discussão de Estado com as agências metropolitanas e as agências com as cidades. Por exemplo, a RMC hoje, ela é da Gencamp, mas quem é presidente da RMC hoje é o da área de Campinas. Então teria que ter uma aproximação. Eu não sei quem é de Jundiaí, não sei se é o de Jundiaí ou se é outro prefeito, tá? Teria que ter essa proximidade de eles juntarem. é a área rural de Louveira. É, de Costa. Quando eu fiz o desenho lá no Reconecta, esse negócio extremo, a gente percorreu esse trecho. A minha briga foi com Itatiba, que eu fiquei louco da vida. Não posso. Não posso. Porque aqui, aqui, Itatiba tá aqui, tá vendo? Aqui eu puxei. Aqui no mapa não mostra, mas ele encosta aqui na divisa. Itatiba não é muito. Tem aqui, só esse. Eu queria que eles pudessem puxar onde tem a serra do Mombuca. Porque daria para descer e puxar até o Mombuca. Mas a época Itatiba tinha alterado para o diretor e ali é uma área de grande expansão urbana de lotes de 170 ou 180 metros quadrados, tá? É complicado, bem complicado. E na época não quiseram nem pensar em riscar algo ali, tá? Mas a gente tinha essa ideia por quê? Acho que todo mundo aqui sabe, que participa, a rodovia do Pedro é uma das poucas rodovias na região que tem passagens de fauna adequadas em boa parte dela. Seria uma forma de chegar no Dom Pedro, um animal, e pela Dom Pedro, parece loucura, mas o animal chega no litoral norte, ali naquela região. A gente acompanhou aqui no Metroano o pessoal do Chico Mendes
Campinas vieram até para conversar com a gente sobre umas onças, tudo, e eles mostraram o caminho de uma onça que eles pegaram, e eles soltaram no interior, ninguém sabe, ela deu meia volta, foi seguindo, passou semanas dentro do parque da cidade de Jundiaí, comendo umas capivaras, tem bastante lá, voltou para Dom Pedro, via Caxambu ali, Jaribu, que dá, roseira, pegou e ela já estava um bom tempo na parte ali do Planalto da Serra do Mar, ali no meio da mata. Ela estava naquela região. Era muito interessante você ver que a coleira, né, ia pintando, e para vocês terem noção, essa onça chegou a entrar no Jardim Botânico de Jundiaí. Porque se quem conhece ali, você pega o parque da cidade, tem aquele caminho, você sai lá na prefeitura e entra no. Teve alguns dias que a marcação deu no Jardim Botânico de Jundiaí, ela estava lá dentro. Não sei escondida onde. Olhando um pouquinho. Aí depois ela voltou, passou mais uns dias e foi embora, tá? Então eu vou ler aqui no e-mail da Marivone alguns questionamentos, tá? Depois eu vou abrir para estar ali para falar sobre. Então a Marivone mandou um e-mail para a gente. Gostaria que fosse incluído na próxima pauta da reunião explicações sobre a independência. Houve um projeto? Deveria passar pelo conselho? Quais espécies foram plantadas? Que cuidados foram observados? Houve utilização de viveiros locais ou foram compradas espécies que não fazem parte da Mata Atlântica? Tá? Então eu vou abrir aqui para o Ataliba. Como eu expliquei, não existe projeto global no parque. Tá? A gente até conversou com o pessoal semana passada. A ideia nossa é construir em várias mãos. O que eu tenho hoje de recurso? Plantio. Então o que a gente vai discutir para setembro? Plantio. O que a gente vai plantar nessa segunda fase? O Ataliba vai explicar qual é o pensamento que a gente fez nessa primeira fase. E depois, até setembro, espero que a gente faça algumas reuniões. Esse pessoal, conversei acho que ontem com o Marcos de novo, que eu cruzei com ele lá na Independência. Eu fui lá na Independência, acabei cruzando com ele. E que o grupo venha para a gente construir junto. Tá? Como eu falo, a secretaria é aberta. Quem vai e frequenta lá sabe que a gente não tem problema de atender, não tem A, não tem B, não tem C, não tem D. Eu não estou questionando o que você quer, assim, eu acho importante passar para o momento, para todos os brasileiros. Por isso que eu questionei. Eu não estou falando de lá, eu sei que você recebe todo mundo, né? E também não estou criticando plantar nada, pelo menos. Não. Na realidade, o meu questionamento foi assim. Esse projeto que eu achei que deveria ter sido passado. Não existe um projeto final. Ali está em construção. A gente fez uma primeira etapa, que foi basicamente um plantio, que a gente teve algumas ideias, eu vou explicar com mais detalhes. E agora a gente está construindo. O que vai ser plantado para frente? Não sei. Se você perguntar, não sei. A gente está construindo ainda, conversamos com algumas pessoas, pretendemos fazer uma agenda quinzenal para a gente construir, como eu disse, então, a gente possivelmente vai abrir alguma Porque consulta vai ter um custo. para a população, sim, não tem custo, nada de grátis. Então hoje o que a gente fez? A gente conseguiu usar um pouco do nosso banco de mudas, eu tinha um pouco de fundo ainda, e eu tenho para setembro? Não tenho. Eu tenho que construir isso, esse orçamento, essas mudas até lá. Deu para mim poder fazer essa segunda fase que a gente pretende fazer em setembro, tá? O banco tem que ser de nativos, né? Pela legislação, não tem? Sim. Sim. Tem, né? O banco é doação nativos. Desculpa, só uma questão que posso pedir para esclarecimento. As mudas foram compradas com uma verba da CEPLAN ou as mudas saíram do banco de mudas Saiu da conversão de mudas. pela legislação? Sim, isso é uma conversão do banco de mudas. As mudas, a gente tentou negociar com os viveiros mudas maiores, tá? Porque as mudas normalmente na doação, a gente tem algumas mudas que recebem e-mail, tudo, mas a gente tentou negociar com os viveiros mudas maiores. Se não conseguir com muda grande, você pode ver que tem algumas que são menores, mas também não tem milagre, tá? Eu acho que elas, inclusive, estão no tamanho. A gente tentou caprichar muito no preparo do solo, porque o solo é ruim. É um solo muito ruim, solo muito compactado, solo muito com cristais de quartzo ali.
Para vocês terem noção, vocês devem ter visto aquele tratorzinho lá, 10, 20 buracos, a lâmina perdida. Então, é complicado. Não é um lugar fácil de se plantar. Por isso que a gente preparou muito bem. A gente colocou terra orgânica, a gente colocou adubo, a gente colocou hidrogel. A gente está tentando fazer um preparo bom ali. Viva está tentando fazer uma coroa grande. Já tem várias coroadas que ele jogou um pouco de material serrado ali, triturado, para manter a umidade, tá? Então, a ideia é o quê? Trato natural. Daqui a um tempo, vamos ter que dar uma adubagem lá de novo. E não esquecer A rega. A terra assim, não, porque a terra aqui, nessa região Ali assustou a compactação. Ela é muito dura. Ela é O muito problema dura. é aquilo que os rapazes, eu conversei com o pessoal Ela é lá, muito dura. fui fazer uma visita ao plantio. A área tem um terreno muito compactado, fruto da própria construção e do alargamento da avenida, né? É tão compactado que aquilo custa pensar se aquilo gera absorção de água numa perspectiva de tornar aquilo um instrumento de solução baseada na natureza. Se a gente for pensar em soluções baseadas na natureza, a gente teria que ter outra solução para aquele espaço, sabe, dar uma revirada, porque é um solo duríssimo. Ele me mostrou, inclusive, os pontos em que a perfuratriz quebra. Você pensar bem, Quebra. existia aquelas coisas, ela é enorme. Imagina o que deveria fazer. Então, mas o solo vai levantar aquelas coisas. O solo tem pedaço de quartzo, a terra é compactada. A gente tem uma característica de solo argiloso que tem muito pouca matéria orgânica, é um solo fraco. E a gente não pode esquecer que historicamente nós somos um território de degradação, nós somos um território muito antigo, né? Aqui a gente tem um solo que, enfim, é história de não nutrição, mas vai ser um desafio. Aí é complicado. Em termos de permacultura, vai ser um desafio. Pessoal, vou abrir então para a Taliba, para ele explicar um pouco mais detalhado ali o projeto. Tá aberto, tá aí. Boa noite a todos e todas. Primeiramente, eu acho que vou explicar como que surgiu a ideia desse trabalho. O Dario e a Cristina foram na secretaria no final de abril, fazer uma visita, conhecer a estrutura da secretaria, conversar com os técnicos, fez uma reunião com a gente e começou a perguntar sobre demandas da secretaria. E durante a conversa surgiu o ponto da Avenida Independência. E ele falou que desde o início do mandato dele, pode fazer um planejamento de um parque melhor, com um plantio de árvores, ele até perguntou, nossa, sabia que quando eu me formei, o primeiro curso que eu fiz foi técnico agrícola, de Espírito Santo Pinhal, contou que ele gostava. E a gente começou a conversar, e ele falou, principalmente ele falou um negócio, ele falou, a gente tem que frear essa questão dos bolsões que estão sendo criados na Avenida Independência, foi uma palavra dele. Ele falou, ele não aguenta mais receber demanda de vereadores. Vou falar com sincero, solicitando para transformar canteiros em bolsão para atender comerciantes. Então a gente começou a conversar, ele falou, o que você sugere? A gente começou a falar da importância, principalmente ele como médico, a gente começou a conversar da importância do resgate do consumo de frutas nativas. O município de Vinhedo está inserido no circuito das frutas, eu acho que parte do desenvolvimento econômico da região era aquele resgate da questão da agricultura familiar, que eram as pequenas propriedades que produziam caqui, era pêssego, era uva, era macacã, na época não, mas a gente fez figo. Então a gente começou a falar assim, não, então vamos dar a ênfase do projeto, a gente vai fazer, vamos fazer um grande pomar, incluindo também espécies nativas e espécies também com espécies exóticas, mas que eram tradicionalmente cultivadas. Aí também eu conversei com ele, falei da importância das plantas medicinais. Aí ele falou, poxa, é importante, vamos incluir também essas plantas medicinais.
Aí também tem um outro ponto que eu falei para ele mesmo, que teria que valorizar, o mais importante seriam as espécies nativas. Vamos escolher espécies com potencial ornamental e que são atrativas de polinizadores, principalmente também da questão que a gente vai trabalhar na questão de educação ambiental com as crianças. Já foi feito uma oficina de abelhas sem ferrão na Semana do Meio Ambiente e já conseguimos fechar com o secretário de Educação para fazer uma oficina em cada escola. Também com esse no início seriam 10 escolas, mas no final a gente quer tentar abordar as 30. E também a importância da introdução também na arborização das espécies ameaçadas. E a ideia disso seria montar um banco de germoplasma e um modelo de uma coleção de um jardim botânico. Na verdade, tudo isso eu estava falando com o Júnior, seria um embrião de um projeto de um jardim botânico municipal, com os moldes do Jardim Botânico de Jundiaí, em Itatiba também. Atualmente eu estou como secretário da Regional Sudeste da Rede Brasileira de Jardins Botânicos. E o Jardim Botânico, o que é um jardim botânico? Né? Basicamente seria uma coleção. Não, é que eu fui no memorial e lá também eu acho que é uma área que tem espaço para se plantar. Memorial do Migrante. E aí no espaço fechado, eu visualizei um jardim botânico também. Porque para as crianças descerem, explorar, eu acho que seria um projeto muito bacana. Isso, aí eu queria chegar para explicar o que aconteceu que a gente não consultou vocês. E eu acho que a partir de agora, eu acho que é mais importante, eu gostaria de ouvir vocês, até para a escolha das espécies, principalmente aonde a gente vai comprar, principalmente para a gente conseguir o máximo de espécies possíveis, a gente vai ter que, o próximo plantio a gente está planejando para setembro. Então acho que a gente poderia fazer diversas reuniões, tentar chegar num número aceitável, por exemplo, uma proporção. Por exemplo, a gente está falando de plantas úteis, de interesse econômico, que a gente pode utilizar. Por exemplo, teve uma objeção, por exemplo, a gente plantou algumas espécies medicinais e aromáticas. Eu pensei no plantio delas como um cunho de educação ambiental. No caso, por exemplo, a gente plantou um pé de cravo, um pé de canela, um pé de louro, para poder utilizar na educação ambiental das crianças, para elas saberem que trabalham com aromaterapia, a criança pega, esfrega, sente o cheiro. Então a gente chegar num número aceitável, por exemplo, vamos trabalhar com 10% no máximo desse tipo de espécie. E o restante vamos dar ênfase nativas. É porque certas espécies não vão desenvolver, né? Não, essas crescem de louro, tinha na casa do meu avô, uma árvore Não, grande. a canela. A canela, o cinamomo, ele cresce. Uma árvore de médio porte é o cinamomo, o cânfora. A gente plantou uma outra canela nativa também, uma canelinha, que é da mesma família, são as lauráceas. Tem uma outra espécie também das canelas, que é o cinamomo cânfora, que é a canforeira, também é uma árvore muito bonita, exuberante. A minha criação, por exemplo, formação profissional, eu comecei a trabalhar no Instituto Agronômico de Campinas, no Núcleo de Recursos Genéticos e Vegetais e Jardim Botânico, em 2000. E lá tem uma das maiores coleções de árvores, acho que do Brasil, são mais de 4.000 árvores. Eu sempre trabalhei com essa questão de coleta de semente, formação de mudas, e até o Hermes Moreira, que ele foi um dos patronos da arborização urbana de Campinas, ele falava, o importante é a árvore viva. Então, muitas vezes a gente saía para a coleta, coletava a planta, o que é? Ele falou, não interessa a planta. Depois a gente identifica, gera esse germoplasma. Só queria colocar, se o Ademar colocou na reunião, acho importante a gente falar também que seria bacana ter um projeto urbanístico da praça, porque, por exemplo, qual a segurança das crianças circularem nessa ilha de tanto trânsito para conhecer essa. Então, por exemplo, esse espaço que a Ivone falou do memorial é protegido, tem ali os muros, tá? Então é um lugar mais seguro para transitar, né? Então, só o conceito de jardim botânico da segurança para a gente. Muito bem observado. Mas a ideia dali seria o quê? Na avenida, um banco de germoplasma, então a gente vai ter matrizes, a maior diversidade possível de espécies. Aqui a gente trabalhou com 50, praticamente a gente vai contar um pouco mais, uns 570. O Piva teve uns guarantãs, tem umas outras coisas nativas que ele tem no viveiro, a gente vai incluir também nesse local.
mais de 50 espécies, e o ideal, a gente queria ter 1.400 espécies. Eu acho que em lugar nenhum a gente tem um parque ou uma área plantada 400 espécies de plantas diferentes. E o ideal Por também isso que a gente quer. e próprio também para o Quem nosso conhece viveiro. viveiro, E nosso viveiro também, por exemplo, como que vai ser a manutenção desse viveiro que a gente está criando? Ele vai ser autossustentável de semente? Não, a gente está plantando algumas mudas, daqui a uns 3, 4 anos elas vão estar produzindo e a gente vai conseguir coletar num local de fácil acesso. Essas outras áreas grandes a gente vai ter que trabalhar no enriquecimento de espécies. Por exemplo, o Parque dos Imigrantes, que você falou, uma área maravilhosa, tem uma arquitetura bonita. Então a gente teria que também fazer a escolha dessas espécies, o que a gente vai plantar. Aí no Jardim Botânico eu estava falando, primeiro é uma coleção de plantas catalogadas. Ele precisa trabalhar a pesquisa. A maioria dos municípios, nenhuma secretaria tem um foco em pesquisa. Sempre isso daí é feito através de universidades. Poucas cidades têm um centro de pesquisa, que a Tereza comentou, dessa área exuberante de vegetação, com a presença de grandes mamíferos ameaçados. Com certeza tem uma biodiversidade enorme de vegetação e ainda não estudada. A gente está numa floresta ombrófica, tem a vegetação, vamos falar, seria similar à da Serra do Japi. Então, o corpo técnico da Secretaria não teria técnico para especialistas em vegetação. No meu caso, eu sou especialista em vegetação, mas normalmente uma secretaria não tem um técnico e não tem uma linha de pesquisa. Isso daí seria o papel do Jardim Botânico, por exemplo. Então, ele trabalharia com a parte da educação, com a pesquisa e a parte de atendimento ao público, que é o caso do Jardim Botânico de Jundiaí, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Toda a parte de legislação envolvendo a questão de conservação de biodiversidade da flora brasileira, ela é ligada ao Jardim Botânico do Rio. Então essa daí seria uma ideia ao longo prazo. E aí a gente fez essa reunião com o Dario, ele chegou, quando você consegue entregar alguma coisa para eu ler? Não sei o que, você me entrega na semana que vem? Aí eu escreveu rápido, mandou para ele. Ele falou, então daqui 15 dias é a semana do meio ambiente, já vamos começar a plantar. Planta já umas 1000 árvores lá. Eu falei, não é assim. Não tem nem como a gente conseguir localizar tudo isso e tal. Eu falei, Júlia, vamos ter que frear, vamos plantar umas 200. Não é a época. Vamos frear, mas tem instância política de fazer. Então precisa alguém que regue a tarifa. Não, mas está tendo. já está alinhado. São Pedro ajudou no dia, não foi chuva no meio do inverno. Mas a gente No precisa de mesmo alguém que dia, regue no até São mesmo Pedro dia, começar a é uma soltar a coisa colheita que dele em alimenta o outubro. meio. Então eu só estou expressando, desculpa, me perdoe, interrompi, porque hoje eu fiquei muito ansiosa de ver aquilo. Porque, assim, quem vai regar essas crianças até outubro? A gente já ligou para o CERN. O CERN vai passar Dia 5 de janeiro. para fazer com água de uso. A gente já está A combinado. quantidade de hidrogel aí, quando começou eu tinha comprado, eu falei para eles, fiz um cálculo de 5 gramas por copo. Eles plantaram, não. Aí o rapaz levou a mão. Não é cova, é berço. Não, cova, berço, então. Pode chamar berço, vou chamar berço a partir de agora, tá? Então, o rapaz colocando, ele colocou o dobro, acabou o hidrogel. Maravilha. Então foi. Em 200 mudas eles conseguiram comprar mais. O hidrogel ele aguenta média de 30 a 45 dias sem irrigar. Então, tanto que em escala comercial, numa área de restauração, onde não tem que fazer irrigação, ele é utilizado para isso. Isso eu combinei com o Pivo uma vez por semana. Eu acho que é suficiente. Porque ele está preparando cova, se vocês olharem a coroa, Berço. O berço. não, a Não, coroa. a Primeiro A coroa é uma capacidade estimada de 20 litros por muda. E aí está colocando também a parte de serragem ali para manter a umidade. Seria bom Aí você perguntou a questão dos insumos também. Foi colocado no local. Foi feito a perfuração, foi feita com aquele pivô, com aquela broca inteira, profunda. A gente colocou em média de 8 a 10 litros de substrato. Foram 150 gramas de superfosfato, 150 gramas de calcários, 100 gramas de hidrogel,
umas 10 gramas de hidrogel e acho que 75 ou 100 gramas de NPK 414-8. Então, acho que em questão da adubação, está excelente para a condição do solo. O solo ali é subsolo, por exemplo, teve toda essa questão de movimentação de terra, tirou camada superficial. A região aqui é meio quartzoso, você vai aqui na região do Vale Verde, você vê aqueles pequenos cristais chamados de dente de cachorro, faz parte da formação do local. Tem vários estudos que a gente fez, por exemplo, em Ubatuba, na Serra do Mar. Foi um grande estudo que eu participei com o pessoal da FAPESP, que teve a questão de análise de solo. Aí quem foi feito foi o professor Luiz Martinelli, do Sena, da USP, que fez trincheira ao longo da Serra do Mar, e ele até comentou, ele falou, eu não sei como a gente está no trecho com a maior biodiversidade de árvores do estado de São Paulo, lá chega a 200 árvores por hectare, um trecho que eu estudei chegava a isso. E essa terra para a agricultura não tem que dizer, se for plantar chuchu, eu preciso fazer correção. Então, além de nós temos a Mata Atlântica, ela cresce em cima. Tem um trecho, por exemplo, a região de Campinas, que é aquele lotossolo vermelho, que aquela terra roxa é riquíssima. Mas outros trechos A gente são teve solos experiência pobres. com vários, Ataliba, a gente sabe, a gente É solo colocou pobre. mais de 50 mudas naquele espaço e elas sofreram muito. Morreram com todo o cuidado que a gente teve. A gente ia regar de noite, carregava garrafão e tudo mais. É por isso que eu faço um apelo, porque a gente já teve a experiência de perder com todo o cuidado e Por isso também que a gente tentou segurar o mínimo o máximo possível. Eu falei para o Júnior, já que é um evento só, vamos plantar 100 árvores. Aí ele, não, é mais. Tinha 1.500, eu falei, não, então vai ter que ter irrigação. A gente pegou os primeiros canteiros, que era uma região até mais fácil, que no início o governo, vamos plantar em uns trechos. Não, vamos fazer contínuo, que facilita para mim irrigar, para mim trocar a irrigação. E aí depois a gente vai expandindo. Vai ser fácil? Não. O solo é horrível. O solo é muito ruim. Agora lembrando que o CERN é sobrecarregado de serviço, né? Porque não consegue tirar as leucemias dos APPs e não revitalizar a nascente que está lá exposta, fácil de ser revitalizada. Você liga para lá e descobre que eles não têm tempo, eles não têm pessoal, que a A gente demanda pega é no muito pé grande. ali, aí Eu não sei depende. se eles vão regar. Não, mas a independência ali é uma coisa. Porque é Tanto visível, eu vou né? pegar no Porque- pé, quanto a Caliba, o próprio prefeito, se precisar, me liga. Porque é um projeto as que leucemias do Capivari, as leucemias Cuidado do dos rios lá, ele quer viver, Ele ele quer ver aquele rio, mas não consegue. Pois é, enfim, olhem pelas crianças, por favor, elas acabaram de ser plantadas. E o que. Acho que Mas eu queria um feedback de vocês também, saber o que vocês acham da metodologia, se tem alguma coisa a comentar. Eu gostaria principalmente de sugestão de espécies, por exemplo, se vocês conhecem viveiros, por exemplo, isso daí a gente conseguiu através do banco de mudas, a gente tem um recurso baixo. Então a gente vai ter que fazer um levantamento em vários viveiros, principalmente saber. O mais difícil do viveiro é ter uma relação de mudas com nome científico. Você conhece do Árvore de árvores. do legado das águas, do você conhece ali, né? Porque o legado é tão barato, as mudas lá são muito baratas, assim, são pequenas, mas tem, né? Eu acredito que eles consigam fazer, é muito barato, tá? É muito barato. E eles têm um grupo de pesquisa, um grupo de estudos que eles identificam, né? Pegam ali na própria mata. A gente teve sorte até na época, né? A gente encontrou os paulo-rosas, né? Que era uma espécie muito difícil de achar, tinha vários exemplares no viveiro já, são na carne. Então a gente conseguiu, não é uma árvore fácil, Pedimos 70, tudo que ela tinha a gente falou dá, porque é uma árvore e era extremamente ornamental, ela é atrativa, então tinha aquela pitanga da Mata Atlântica, né, uma pitanga duas pitanguinhas pequenas na Mata Atlântica, que é uma espécie rara em extinção, está ameaçada. Me deu sorte de ter os viveiros, sabe, também. Mas a gente sabe. Como fui gestor do Jardim Botânico de Jundiaí, Thiago, um amigo meu, eu falei para ele o projeto. Ele falou, pode vir aqui, eu te dou.
fazem os trabalhos também de coleta na Serra do Japi. Eu fui lá também fazer uma reunião com ele. Tem o Pedro do Jardim Botânico de Itatiba. Conversei com ele, falou: meu, vem aqui no viveiro, a gente consegue coisas para vocês também selecionadas. Então acho que a gente teria que trabalhar. Nós fizemos em Valinhos, a gente conseguiu muitas mudas do viveiro de Campinas. O nome também, e eles deram, assim, porque eles tinham muito. Mas a ideia da dependência é tentar chegar nessa coleção de múltiplas espécies, aí tem um problema. Então, mas isso você Fábrica de árvores, né? Por isso que muitas vezes os viveiros produzem restauração, né? Restauração não é tanta espécie. Não, mas aí dentro da restauração, o que a gente tem que fazer? Pegar essa muda de restauração e selecionar. Por exemplo, quais são as que têm potencial ornamental? Por exemplo, a maioria das leguminosas, as caças. Por exemplo, são árvores floridas. Então, algumas espécies de ipê. Eu acho que, por exemplo, o ipê é uma árvore maravilhosa, mas tem uma diversidade grande. Por exemplo, o ipê roxo, aqui já tem bastante. Eu acho que Nem é daqui, né? não, ele é daqui. Tem Tem os dois. o que aqui tem, por exemplo, o tabebuia ipetaginosa, o epitafila da região. Só que tem o rose, que é o betafila, que é o de El Salvador. Esse daí não é nativo, então rosa clarinho. O da A Benedito Benedito Storani Storani é inteirinha. qual que é? É desse que é. A Benedito Storani, quando flore, o povo vai. É maravilhoso, mas não é nosso. É América Central, mas é maravilhoso. Eu, pessoalmente, vou todo ano, eu tenho uma coleção de fotos da Benedito Storani. No dia que vocês precisarem, eu faço. Faço a exposição das fotos. Mas Eu vou lá só tem o para Avelanete, que é um peso cerrado bonito. Tem o Brenda Mata Atlântica amarela, tem o Velozóio, que é uma árvore grande, que é a símbolo do Brasil, que é um ipê amarelo gigantesco. Então, a gente pode selecionar o grupo das vitrinas, os mulungus. O Lungu é maravilhoso. O nosso ipê branco é a cerejeira japonesa. É fugaz, incrivelmente O lindo. brasileiro é esse Tsucari, o pau de rosas, ele é idêntico. É maravilhoso. Então, Bonito também. vocês vão abrir a manifestação? Eu estou falando até agora de falar. Aí eu ia pedir para vocês, você falou do negócio dos viveiros, se você pudesse entrar em contato com eles, solicitar essas listagens de espécies de mano, a gente pode fazer uma outra reunião também, escolher as espécies para comprar para setembro. Eu Vou acho que pegar o você... contato do delegado, a Regina, acho que tem, a Regina, ela já fala direto lá. O mais caro do legado é o transporte, é trazer deles para cá. Mas é o preço. Pessoal, vamos só agora para se organizar. Alguém tem um questionamento sobre o parque da Independência? Dos conselheiros. Acho que você quer falar ou não? Você não foi aqui, claro. Aí eu queria falar também, né? Hã? Acho que vai ficar da hora, pai. Uma das coisas que a gente sempre brigou, né? Eu acho que o Vitório não está mais aí, mas a gente discutiu esse assunto na valorização da Só na vida cena de dele. estacionamento. Legal, bacana mesmo. Mais algum conselheiro? Pode falar. Não, eu queria falar, não é sobre o parque, mas sim sobre a Associação Mata Ciliar, que eu e a Tereza. Você quer falar então? Não, então fala você, se você gosta de falar. Mas que eu levei a moção do convênio que foi aprovado, a moção. E é uma tristeza que está acontecendo lá. Então, mais algum conselheiro? Então, pessoal, eu vou encerrar a pauta, tá? Do dia. E agora eu vou abrir para quem se inscreveu. Casa Maria Tereza. 3 assuntos. 3 assuntos. O Parque da Independência, Associação Maxiliar e convocação de delegados da Conferência Nacional de Meio Ambiente. Para falar com propriedade, porque acho que a gente tem que falar com propriedade, enfim, fazer especulação, eu fui hoje na Independência e contei quantas espécies, quantos berços, o que foi produzido. Eu contei 390 berços, vocês estão com 202 berços, eu passo depois para você, porque o rapaz veio para mim e falou, nossa, eu tenho que fazer o levantamento disso daqui hoje, eu falei, vou fazer para o senhor. E o que foi plantado de exótica corresponde a 28% do projeto. O que foi plantado de nativo corresponde a 71% do projeto, e nativo da região, né, o regionalizado, que não seja, porque, por exemplo, a goiaba que foi plantada,
plantada, a goiaba feijoa, ela é Mata Atlântica, mas ela é Mata Atlântica do Sul. Ela não faz parte do nosso acervo, né? Da nossa região é around 50%, tá? Então esses são os números até hoje. Então o que eu queria falar? Primeiro, aleluia que saiu o projeto da independência. Joelhos no chão agradecendo o empenho de todos. O Refloresta, os ambientalistas, a população que mora do lado, que vinha falar com a gente, fica feliz que até que enfim o Parque Linear da Avenida Independência está saindo. Então, mérito inequívoco. Qual é a questão? A questão é, o projeto que está sendo proposto traz questões que são complicadas, né? Então, eu vou colocar algumas questões. A minha formação não é nem botânica nem de biologia. Eu sou cientista social, socióloga e sou pedagoga. Mas eu aprendi muito, até com os anos e anos de condema e com a convivência e com a leitura. Então, primeiro, nós estamos plantando frutíferas numa região cujo solo é muito ruim, modo de dizer, não tem solo bom, mas enfim, difícil. E a sol pleno. Eu sempre entendi que frutífera a gente planta junto com pioneira, que é para dosar a meia sombra, para ajudar no crescimento. Porque frutífera é enjoadinha, ela é difícil de crescer. Eu tenho uma uvaia e um cambuci que eu converso todo dia com eles que não vai. Então, primeira coisa, se é um projeto, como é que a gente pensa esse acervo fazendo, independente de ser um grande pomar e até um grande pomar da Mata Atlântica, como é que a gente dosa para efetivamente mimetizar o que a natureza faz para que a coisa vá para frente. A segunda coisa, eu entendo o seu apreço por jardins botânicos e eu pessoalmente gosto, eu visito vários. Só que eu acho que a gente tem que ter conceitos certos para lugares certos. Eu acho que a independência tinha já marcado desde o início e se conecta ou reconecta assim a ideia de que a gente tinha que ter um acervo de Mata Atlântica, né? Então, para mim, me causa uma estranheza você ver aquele tanto de louro plantado na porta do Plaza, aquele tanto de pimenta jamaicana, quando a gente poderia ter, eu sei que tem no acervo do projeto, mas a gente poderia ter, além da aroeira pimenteira, outras coisas da Mata Atlântica. Então, assim, me causa estranheza mesmo. Não é um projeto de um jardim linear que recupera a memória, os sabores, os elementos da Mata Atlântica. Como a Ivone falou, eu acho que jardins botânicos têm um lugar muito especial. E lugares cercados, lugares que permitem, inclusive, essa experimentação, essa contemplação, tendem a ser muito mais adequados do que uma avenida onde a criança vai atravessar para pegar o caqui, outra coisa, o acervo de caquis, que não é uma coisa rara e que a gente encontra bastante aqui na nossa região, né? E pode causar algum acidente, enfim. Acho que foi apresentado aquela proposta para ser plantado na frente do Santana uma parte, e uma das questões que o Santana batia sempre e a segurança, e a segurança, e a segurança. Então, o projeto que a gente deixou com você. Não é? Muito bem. Mas eu entendo que foram plantadas, o que plantado, assim, essas 138 mudas, né? Esses 138 babies foram para o chão e a gente vai ter que cuidar deles, não é? E vamos cuidar com o maior carinho. Se precisar ajuda para regar, a gente vai lá e rega. A minha preocupação é o daqui para frente. E eu fico muito contente que você tem essa conexão com as espécies ameaçadas de extinção, muito feliz. Até porque a gente sabe que das quase 5.000, né, 4.000, cientificamente lá dos artigos, 4.950 árvores catalogadas da Mata Atlântica, 80% está ameaçado de extinção.
Então, se a gente fizer aquela coisa do pegue uma carta, qualquer carta, a chance de a gente pegar uma espécie ameaçada de extinção é passo, foi publicado na revista Science. 80% passo o artigo para você. Então, está em graus de muito ameaçado, médio ameaçado, mas está na categoria ameaçado, ok? 80%. Muito bem. O que a gente faz daqui por diante? Eu gostaria muito que a CEPLAN acolhesse a ideia da gente resgatar, inclusive, espécies que sejam mais resistentes àquele ambiente rústico. Que quando eu olho para o chão da independência, o sol da independência, o entorno da independência, eu vejo um ambiente muito exigente para a muda, muito rústico. Isso que o Júnior falou, não é fácil, não é um ambiente fácil, né? De saída a gente lembra da Embaúba, né? Porque é uma... então, e a fauna ama, né? Embaúba é a felicidade da avifauna. Mas cai fácil, tem que botar ela no meio, tem que botar ela bem no meio. Mas ela cai e ela aduba, né? Então, eu gostaria muito que a gente pudesse resgatar para o restante da independência a perspectiva de resgatar um acervo da Mata Atlântica ameaçado de extinção. E no que a gente puder ajudar a identificar, porque o Refloresta tem viveiros de cada um cuidando de alguma coisa, né? São todos descentralizados, são todos voluntários. E a gente sabe que a gente cuida de coisas que estão em situação de muita ameaça. Então, no que a gente puder ajudar também, em abraçando esse projeto de vamos refazer a Mata Atlântica, nós estaremos, inclusive, plantando. Inclusive, porque existem comunidades, o Júnior sabe, é uma comunidade muito próxima da Independência, que quer plantar. Né? E eu falei, puxa, que ideia interessante, em vez de plantar na Represa 2, plantar pertinho da comunidade. Tá, São Sebastião. Né? Olha que ideia, e chamar a comunidade para plantar, chamar a comunidade para fazer educação ambiental. Né? Eu acho que é uma oportunidade única que a gente tem de trabalhar educação ambiental raiz, plantando e explicando o que a gente está plantando. É por isso que eu falei que a gente teve uma reunião, acho que aqui que estava presente, a Luciana, e a gente está combinando com o grupo da gente fazer uma reunião quinzenal, é aberto, caso alguém queira. Quem ficou responsável por marcar as datas foi o Marcos. E aí a gente constrói junto, enquanto a Língua já falou, a gente precisa de opiniões, as opiniões divergentes enriquecem. É o que eu falei, a gente teve esse primeiro projeto, que foi um projeto nosso, interno ali, da secretaria, com o pensamento, mas o que vai ser no resto da independência? Não sei, eu já falei para você. Por isso que a gente está chamando para construir junto. Essa segunda fase a gente vai pegar o quê? Vamos colocar espécies mais ameaçadas de extinção, se a gente conseguir? É uma opção. Vamos só colocar frutíferas nativas? Outra opção. Fazendo em sequencial primeiro uma vegetação mais robusta. O primeiro canteiro é aquela miscelânea que você falou, tem 10 pés de alguma coisa, tem 10 cerejas de Rio Grande, Macadâmia. 10 macadâmias, eu coloquei 10 de cada espécie. Então o que aconteceu? Foi uma coisa relâmpago, tem que pegar, eu peguei o que a gente tinha ali, dentro do contexto geral. O segundo canteiro é só nativo. Eu vi. Só nativo. Aliás, é um contraste. Nativa, exato. Mas a ideia é Cajuçaras ainda no local das arecas de bambu. As Jussaras estão no meio do canteiro central. É legal trabalhar isso. Eu vi várias jussaras, são muito demandantes, vocês sabem que elas pedem água, né? Água. Então, a ideia é isso, como a gente fala, ali é colocar como centro de educação ambiental. Mostrar para as crianças. Na verdade, a cidade toda deveria trabalhar a educação ambiental e a CEPLAN deveria ter um orçamento igual ao do Secretaria de Obras. Mas isso foi discutido, essa questão do planalto. Quando você pensa a média dos municípios é 0,025 do orçamento municipal vai para a A gente Secretaria deveria de chamar Ambiente. os vereadores do Condema antes de aprovar a próxima. Cadê? Já Já foi. Mas deveria chamar
pegar a câmera, mas A gente se já a gente fez pra pode isso. só. O Luiz Vieira trouxe a primeira passagem de fauna, não é? A primeira passagem de fauna é dinheiro de emenda impositiva e trouxe carro de bombeiro para entrar onde o carro de bombeiro não entrava para pagar nossos incêndios florestais. Uma das coisas, Thalita, que você falou que é muito interessante, e nós, Luciana, já conversou junto comigo com a secretaria, uma pena que a secretaria, o poder público hoje desapareceu da reunião, né? Deu WO no poder público. Não, tem, ó, o Sérgio está ali. Cadê o Sérgio? Passa legal, tá aqui. Onde é que é o Sérgio? O Sérgio é o meu herói, vocês são heróis. Durante uma festividade aqui de Vinhedo que eu participei, uma das discussões que eu tive com a Secretaria da Saúde, informalmente, batendo papo, do lado da Praça do Avião tem um hospital. Por que não utilizar aquele espaço para fazer essa educação ambiental para a saúde? Porque uma coisa é a saúde global, é pensar a cidade, pensar a arborização e pensar o meio ambiente como um elemento transversal, saúde planetária. Mas aquela praça poderia muito bem suportar um projeto como esse, do lado de um equipamento público daquele tamanho que é a Santa Casa. Isso é intencionalidade, é pensar, puxa, faz todo sentido que esse espaço tenha. Senão vai na frente. Vai, Larissa. Deixa a Larissa que ela te Tereza, eu acho muito válida essa sua exposição, essas falas que você tem. Não tenho nada a ver em área de exatas, não tem nada a ver com parte de planta, mas assim, eu acho que o que está acontecendo é assim. Foi-se pedido há muito tempo para se começar a fazer, seja um parque linear, começar com planta, seja com ciclovia, seja com o que for. Está sendo pedido há tanto tempo para se começar a plantar na Independência, que eu acho que precisa mesmo. É um lugar onde todo mundo passa, é uma vida, não só nós, como vários outros municípios são dados. Mas sabe o que me deixa, assim, às vezes impactada? É que, assim, se foram plantadas, se foram 128 mudas, né? Seja de louro, de pimenta jamaicana, seja de lobo, seja do que for, gente, por que tem que ser só Mata Atlântica? É isso que eu me entendo. Por que eu tenho que trazer só o que é raiz da cidade? Eu não posso entrar com essas plantas frutíferas, principalmente por causa dos pássaros. Então, eu fico assim, o projeto começa... É melhor que seja nativa mesmo. Não, então, mas a gente sabe que muitas dessas que estão sendo plantadas, porque a grande maioria delas eu tenho na minha casa e eu plantei em função dos animais. Né? Não sou eu para consumo próprio. Então, assim, o projeto começou, está sendo plantado, as coisas estão sendo feitas, vão sendo plantadas mais, e assim, sempre tem alguma coisa que está errada, sempre tem alguma coisa que não combina, sempre tem alguma coisa que não está certa. Eu juro por Deus, eu não consigo mais entender. Para mim, árvore, independente de ser frutífera, árvore nativa, mata atlântica, árvore é árvore, nós precisamos plantar, gente. E é as árvores que precisam ser plantadas. Então eu acho que tanto nativas quanto as árvores de frutas precisam ser plantadas. Independente, porque todas as árvores hoje, independente das que aguentam ou não aguentam mais sol, todas elas vão sofrer hoje em dia. Nós não temos mais como deixar. Tem pés e pés que adoram sol e tem pés que não adoram. Gente, morreu a árvore, vamos lá, planta outra. Sabe? Então, eu acho assim, é um discurso que eu acho válido, mas o projeto já está sendo feito. Vamos esperar mais um pouco para ver como caminha isso, né? Porque senão daqui a pouco vai parecer o seguinte, eles estão plantando, vão desplantar as que estão plantadas e vão plantar as nativas.
só faltou você falar isso. Não, não falei isso, não faltou falar isso. Eu falei Só para organizar. Posso deixar aqui? Posso? Só deixa eu complementar uma questão da fala dela. Eu acho que o que a Teresa comentou e o que eu tinha colocado sobre o projeto é a gente priorizar. Eu acho que tem que priorizar a nativa. As nativas têm que ser priorizadas, porque são uma observação da biodiversidade local Sim, e regional. Sim. E aí por isso que eu até falei, vamos chegar num número aceitável, por exemplo, vamos chegar em 10% de exóticas, com essa questão de plantas úteis. E o restante eu acho que é importante a gente valorizar a nossa flora local também. Mas eu acho que o que ela quis dizer seria mais ou menos isso daí. E aí para as próximas, para o próximo plantio a gente foca nessa questão. Essas plantas locais da nossa região, elas são resilientes. Elas crescem, tipo, vão crescer nesse solo pobre, já estão. Sim, São anos de evolução, acostumadas ao nosso estão acostumadas a ambiente. esse tipo de ambiente. E em questão que a Teresa falou, com essa diversidade de planta, por exemplo, a maioria das espécies elas se envolvem em pleno sol. Tem um ou outro, acho que talvez o cambuci ele vai preferir um pouco, ele não é tanto da floresta ele é chato, de crescimento lento. Chato pra burro, já conversei com ele. Não, ele não tem pressa, ele é uma jabuticabeira, uma planta de crescimento lento. Mas aí uma vai começar a crescer, outra vai fazer sombra, e ela vai. Não vai. Pessoal, vamos lá, nós chegamos cá. É só a questão do plantio da árvore nativa. Nós temos a questão de você pegar uma árvore nativa, você plantar no pé dela de forma isoladamente, tá? Ou pequenos fragmentos. Qual que é a possibilidade dessa árvore ela desenvolver em uma região, por exemplo, urbana? Tá? Qual a possibilidade? Existe um estudo técnico que ela vai se desenvolver nesses pedaços, nesses pequenos fragmentos? Por exemplo, se eu pegar uma árvore de floresta. Não, você pega uma árvore nativa, de extinção, tá? Ela já não está quase conseguindo sobreviver no habitat dela. Peguei. Tá? Você entendeu a minha colocação? Olha aí, muito bem colocado. Normalmente essas árvores que estão ameaçadas de extinção, principalmente são pela destruição do habitat. Primeiro fator. Segundo fator, exploração, por exemplo, uma espécie comercial. Então foram atrás das perolas para cortar madeira. Essa foi a função, isso que chegou à extinção, à beira da extinção. Mas ela é uma planta de crescimento, vamos lá, médio para lento, e ela desenvolve, por exemplo, em áreas abertas. Ela não está. Existem plantas, por exemplo, de crescimento lento, com baixa densidade populacional, uma e outra espécie ameaçada que vai ter essa questão que você falou. O Brasil de crescimento lento também, na primeira fase de vida dele, a gente tem as plantas, por exemplo, tem as plantas pioneiras, elas são classificadas de acordo com a fisiologia dela. Então, as plantas pioneiras elas vão crescer em ambientes ensolarados. Então, por exemplo, se você jogar sementinha aqui em pleno sol, é isso aí que ela gosta. Por exemplo, uma borda de floresta. Existem as plantas secundárias tardias. Uma secundária tardia, a primeira fase de crescimento dela, ela é intolerante ao sol, ela precisa de um local sombreado. Então ela só vai crescer. Isso foi um erro até de uma resolução que era a STMA 08 do estado de São Paulo, que eles usavam um modelo de restauração, que era vamos copiar uma floresta madura. Tem que ter 80 espécies no mínimo no reflorestamento. Só que isso era 80 espécies por hectare. Só que isso que acontecia, falava não, é uma linha de inicial ou outra linha de espécie pioneira. Só que quando você pega uma planta dessa, pequena, de 30 centímetros, que ela é intolerante ao sol, você jogava ela no rio. E aí veio o departamento de restauração florestal da Exal, que é do Ricardo Rodrigues e do Jean Paul Metz, que escreveram o Pacto da Mata Atlântica, eles desenvolveram, vendo isso daí, está dando errado, e agora, por exemplo, o pessoal está fazendo restauração, tem que fazer uma manutenção enorme. Eles fizeram um plantio escalonado, que é a primeira fase do reflorestamento, você coloca só pioneiro. Pega 10 espécies de crescimento rápido para fechar esse ambiente e promover sombra. Faz um plantio com adubação verde na entrelinha e coloca semente também direto. Aí no segundo ano,
Quando já começou a ficar sombreado, ele faz o enriquecimento. Aí ele vai entrar com essas plantas tardias embaixo. Mas é uma técnica de restauração. Mas é o mais usado. Então, de integral. Mas a gente preocupação é essa que dá mais certo. a preocupação é, a gente vai lá e planta um monte de árvore nativa no campo, daqui a pouco. Mas essas nativas elas desenvolvem bem. Nós vamos. As nativas são muito acostumadas com a nossa região. A maioria que a gente planta hoje em dia é nativa. Lembrando, pessoal, é normal ter uma perda, tá? Sim. Do plantio de erva, 10%, pela qualidade do solo, a gente tem que tomar cuidado com perder um pouco mais e repor. Tá? Então, a gente optamos por criar lotes agrupados, que é o que a Maria Tereza, quem foi lá deve ter visto. No restante, porque a nossa ideia ali, lembrando, a gente não quer transformar a independência numa mata, a gente quer que seja uma área passível de criar uma área de permeabilidade no meio, é uma área muito mais bosqueada, tá? Não é uma ideia de eu quero criar uma mata atlântica estável avançada no meio da independência. Não, você vai virar da Não é isso. Só me falta no meio dos carros. A gente quer uma Não é sobre povo. a ideia ali possivelmente não vai gerar subbosque. Na verdade vai ser nosso mesmo, um plantio mais bosqueado. E aí sempre, você falou do hospital. Tem vários canteiros próximos, é uma opção também da gente colocar onde eu falei, onde tem essa população da Sanevave, a gente colocar espécies arbustos, porque aí não tem risco de eu romper, e aí eu posso fazer uma ocupação com plantas medicinais, vou lá e faço um canteiro de algumas plantas medicinais, que Manutenção. Ela é chata para para fazer manutenção, manutenção. Então é um pouco complexo. E a independência que a gente quer construir, eu falei desde o início, a gente teve uma reunião semana passada, semana passada, estamos com essa agenda já pré-definida a cada 15 dias, quem puder ir, contribuir, está aberto, tá? Eu não sou técnico. Bom, não precisa ser técnico da área. Está ali para contribuir de alguma forma. Eu conheço um viveiro lá do Joãozinho da Silva, que ele produz umas espécies extremamente raras. Fornece isso para a gente. Faz contato com o Joãozinho, porque não é fácil achar a diversidade, tá? Os viveiros, eles produzem muito restauração, e se você, muitas vezes, você busca uma lista de espécies, o viveiro tem 60. O viveiro gigante tem 60 espécies. 80. E sempre as mesmas. Que é o padrãozinho usado para restauração. Então é difícil encontrar. Por isso que é importante, o Otaliba já fez o contato com as pessoas que ele conhece do Jardim Botânico, essa troca. E no futuro, quando tiver desenvolvido essas mudas, a ideia é a gente usar elas também para a troca com outros municípios. Viveiro de Campinas precisa de, pitomba, que a gente plantou ali, semente. A gente vai estar produzindo aqui, a gente vai ter essa coleção para ter essa troca constante dos municípios. Tá? Tem mais 2 estudos, Rápido. Ontem modo de dizer, eu fui, a conselheira Ivone foi e a conselheira Eliane de Valinhos foi também. Não sei se os conselheiros ficaram sabendo, ontem foi feita uma audiência pública na Câmara Municipal de... Vai ficar muito? Nossa, vou dar as costas para vocês, me desculpem. Na Câmara Municipal de Jundiaí, que tinha como norte o apoio à Associação Mata Ciliar. A conselheira Ivone levou a moção que foi aprovada pelo Condema, foi representando o Condema de Valinhos, teve uma participação. A audiência está gravada, se vocês quiserem assistir, eu recomendo muito para vocês entenderem a situação que a Associação Mata Ciliar passa, que é assim, em algumas circunstâncias, beira o completo absurdo da violência da Boa São Paulo.
de Vinhedo foi representado pela conselheira Marivone, o Condema de Valinhos também foi representado e fez fala. Eu fiz uma fala em nome do coletivo de Floresta e há uns 8 meses atrás, acho que foi em maio do ano passado, faz mais tempo, o então secretário Jaderson pediu que a Mata Ciliar viesse fazer uma fala em reunião do Condema para contar, porque a gente não faz ideia do que a Mata Ciliar é. A Mata Ciliar é uma associação que tem trabalhos de genética, de reprodução, intercâmbio científico internacional. É incrível o que eles desenvolvem em Jundiaí. Especialmente você que gosta dos grandes felinos, é absurdo a qualidade do trabalho deles. E é absurdo a desproteção deles. Então, a audiência foi presidida pela deputada Sânia Bonfim, que vai chamar uma diligência de deputados federais e estaduais, vai chamar uma diligência para chamar a atenção sobre a situação. E eu tive a oportunidade, junto com a conselheira Marivone, de cumprimentar o Jorge Félix no final da audiência, da cerimônia. E no momento em que ele estava nos cumprimentando, agradecendo ao Condema de Vinhedo, agradecendo aos condemas, porque houveram vários condemas, ele disse: venham nos visitar. Eles têm dificuldade de vir para os condemas, porque eles trabalham 24/7. E normalmente eles não têm tempo, porque sempre cada um está por um lado. Não, eles não têm tempo de dormir. Mas eu estou aqui e me dirijo à mesa e faço, eu não tenho procuração do Refloresta nem de ninguém, mas eu estou transmitindo as palavras do Jorge Félix. Façam uma visita à Fundação Mata Ciliar, Associação Mata Ciliar, estou virando fundação, né? Associação, porque eles têm enorme prazer em receber os conselheiros, os ativistas ambientais para expor o trabalho deles, que é um trabalho excepcional. Então, eu acho que se houver possibilidade da CEPLAN, inclusive do próprio corpo técnico, arrumar uma brechinha para fazer uma visita lá à mata, seria algo muito bacana que eles falam, a gente se sente muito gratificado de poder mostrar o trabalho. E a gente tem, eu acho que a gente tem que reconhecer as pessoas pelo que elas fazem. O Galo foi a pessoa que assinou o primeiro contrato com a Fundação Mata Ciliar, o vice-presidente do Condema, em 2020 para 2021, não é isso? Foi na virada. Não foi antes. Foi antes. Foi 18, 19. Foi 18 a 19. Minha memória já não vai tão longe. O Galo foi a primeira pessoa, o conselheiro Galo, que assinou o contrato. E eles têm muito prazer em receber os conselheiros e pedem muito o nosso apoio. Então, assim, eu trago essa mensagem do presidente Jorge Félix, porque eles precisam demais do apoio da sociedade civil e dos conselhos de meio ambiente. Então, a segunda coisa é uma pauta que já foi colocada, da gente trazer os delegados que foram também ao Planalto, né, que foram a 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente e os representantes do poder público e os delegados que foram ao Planalto hoje, para fazer uma explanação sobre esses eventos, que são super importantes, né? Eu não sei quantos conselheiros tiveram a oportunidade de ler as resoluções da 5ª Conferência Nacional, tiveram a oportunidade de ler as 104 teses, tiveram a oportunidade, porque veja, se o Condema é um espaço que vai, acima de tudo, construir política pública, ajudar, está no nosso, está no estatuto do Condema, não é? Então, quando virou, ela estava lá. Então, assim, o Condema precisa se apropriar daquilo que está sendo produzido como política pública, porque senão, assim, senão vai ficar
e como é que pode se beneficiar disso tudo aqui no nosso município. A Se gente você pode não colocar conhece, isso numa das próximas pautas da reunião. Eu falo quem foi no planal nosso também, falo com a Clarice. e trazer os documentos para os conselheiros lerem, Pra é eles muito lerem. importante. Agora, só um cumprimento, eu quero passar para a Karina falar, ele que estava organizando isso, da Maxiliar, que a gente vai dia 12, né? Eu vim numa comitiva, agora no Silvatuba, muito próximo do pessoal de lá, até o presidente da Câmara agora, o Gaio Gonzalez, é um amigo meu, tem a Jaqueline Dutra, uma bióloga, entraram agora para vereadores. E aí eu comentei com ele para eles conhecerem o modelo principalmente da cooperativa. Eles têm uma cooperativa lá que é a Coficiência da Cuba, e eu convidei eles para vir para cá para conhecer a cooperativa de reciclagem nossa, que é supervisionada pelo Grupo Ambipar, uma cooperativa modelo. Eles levarem um intercâmbio entre as secretarias, né, tanto a questão entre as cidades. E uma outra demanda que eles tinham era justamente essa, que eles lá é um município que, diferente daqui, acho que é 95% de vegetação. É no um parque batuta, estadual, né? é um pouquinho, não preciso falar o que tem de fauna lá, é um parque, vegetação com estágio avançado, eles não têm então um CRAS. E o GAD e a JAD queriam levar um modelo para lá. Eles me ligaram, perguntaram a orientação, eu falei, falei da Mata Ciliar, eles são depositários aqui do município. Na época que eu fiz graduação, eu fiz um curso lá de enriquecimento de grandes felinos, conheço o trabalho deles, e a gente vai fazer essa visita no dia 12. Você até pensou, mas será que dá para você montar um centro ali? Ou montar um modelo que eles fazem em Jundiaí? Eu falei, acho que eles atendem 12 ou 14 municípios que têm convênio. Tem muitos municípios que têm convênio com a mata, né? E aí eles vão vir agora, a gente vai lá dia 12, no período da manhã, depois de amanhã. Amanhã a gente vai visitar a Copicia, eles vão conhecer também o modelo da Copicia, não, a 4RV, E licenciamento e ambiental. a parte do licenciamento também. O Batuba não licencia até hoje. Olha, eu sou da Paula. Eles estão fechando um convênio do Vale do Eles Paraíba. estão vendo a questão de fechar com o convênio ou fazer com o convênio. E nem Eles a gente. falaram lá, eu não sabia, não sei se todo mundo sabe, naquele grande incêndio no Pantanal, eles se prontificaram em ir até lá e cuidar dos animais. Você acredita que eles aprenderam? Quer dizer, a gente fala que eles são regionais, eles têm no Brasil mesmo. E eles que foram chamados numa onça veio. Eles trabalham bem. Quando veio a onça pintada que ela entrou, na nossa parte, que não Só que eles pode não têm perna, né? eles existirem. Eles têm um corpo técnico extremamente enxuto para dar conta de Não, eles são os heróis. Mas é questão de Difícil. financiamento, né? Eles são Eles heróis. estão pedindo Eles são heróis. No começo da audiência, eles passaram um pequeno filme de minuto e meio. Eu vou tentar ver se eu peguei o contato, se eu posso trazer, para mostrar para os conselheiros a mata ciliar em números. É um negócio de cair para trás. É muito bonito. Porque uma coisa são os municípios que, como nós, ajudamos, tiramos dinheiro do Fundema, né, para pagar. Não é todo município que tem contrato, convênio e leva os animais, porque lógico, vai levar para onde? E você sabe que a maior E parte eles dos animais recebem. que eles recebem é da Polícia Ambiental. E é um órgão estadual e o Estado, também eu sei, não ajuda. Não. Aliás, estava lá o comandante do batalhão de polícia florestal na mesa, comprando a mesa, a Eles levam polícia florestal várias vezes também. apoiando incondicionalmente a mata florestal, a Associação Mata Ciliar. O Estado precisava dar verba, eu acho. Não é barato cuidar dessas Fazer a áreas. reprodução do mar. Sim, E a pressão que ele tem pelo local, né, que eles sofrem, né, do aeroporto que é Onde eles estão é a área de expansão do aeroporto, de causa ali. Assim como tem a área de expansão também, eles Não, então, Júnior, não é. O que a Boa São Paulo quer não é a área para expandir a cabeceira da não pista. querem. Não,
Eles já tentaram fazer acordo. O que eles querem é uma área que vai seccionar a área de mata onde eles fazem o acompanhamento, que vai destruir a área de recuperação de lobo-guará, que vai destruir os laboratórios para construir ecohotel, galpão, oi. Como assim? Eles querem porque querem se dizer proprietários ou então deliberar sobre uma área que no último caso é pública. Toda aquela área que a mata ciliar ocupa é pública e é pública concessão. Eles têm documento de concessão do Paula Souza. Então, eu acho importante que os conselheiros saibam a situação efetiva da mata ciliar e o tamanho do trabalho dessa instituição. É fora de série. Né? E que o Convênio estava lá representado, o Convênio de Vinhedo, através da conselheira Ivone e da moça que foi aprovada. Pessoal, mais alguém? Alguma questão? Então, Paulo, estamos encerrados aí. A gente está na segunda, terça. Quanto está a próxima reunião? Eu já tinha falado com a Clarissa. Então, a gente precisa ver só conversar. Para a gente ver quais demandas dos próximos, como eles querem preparar. Porque qual que é o problema? Quero preparar isso com antecedência, porque se eles forem apresentar o material, eles têm que mandar com antecedência para vocês. Né? Ela fez um resumo, bem basicamente um resumo bem. A gente já fez o resumo. 8 de 7, ó. A próxima reunião é 8 de 7.